Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Nicolas Toigo e esse é mais um Fluxo Talks, um conteúdo exclusivo do meu Fluxo. E hoje estamos recebendo aqui a Carla Secarello, que é psicoterapeuta sexual. Carla, um grande prazer te receber aqui nesse bate-papo descontraído e super informal. Oi, Nicolas, muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí o convite de estar com vocês participando, então, aqui do meu fluxo. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre esse tema que é tão cheio de tabus, né? Você falou aí que eu sou psicoterapeuta sexual, antes disso, né? Acho que até para explicar um pouquinho para as pessoas, eu me formei em psicologia e me especializei nessa área da sexualidade humana. Então, hoje eu atendo nessa área da sexualidade, as pessoas individualmente, também atendo os casais, né? Como eu disse, sempre focalizando nessa área da sexualidade humana. Então, é um grande prazer poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Para nós é um prazer te receber, né? Até para o público que talvez não te conhece ainda, a Carla já participou e participa de diversos programas de televisão em várias emissoras aí, então é um grande privilégio ter esse bate-papo de muito aprendizado, de muita troca de informações, onde com certeza quem está em casa vai absorver muito conteúdo interessante. E já antes de começar, vou pedir para todo mundo que está aí já curtir, né, esse vídeo, que é, se não curtir vai ter problema, então já curte aí, já curte que é para dar boa sorte para todo mundo, né. Então, hoje, basicamente, a gente vai tratar sobre a sexualidade do homem, que tem, em cima disso, existem diversos assuntos que a gente pode tratar, né? E eu quero, Carla, que a gente comece esse bate-papo falando qual que é a diferença entre sexualidade e sexo. Se é que tem uma diferença? Tem uma diferença sim, porque as pessoas acabam colocando tudo dentro do mesmo pacote, né? E na verdade não é bem assim. Quando a gente fala do sexo, nós estamos falando do ato propriamente dito, né? É exatamente aquilo que a gente realiza dentro de uma relação sexual. A sexualidade é a maneira como a gente se comporta no mundo, né? Enquanto pessoa, enquanto homem, mulher, enfim. Né? Então, são as nossas preferências ligadas à nossa vida, à nossa questão ligada ao sexo também. Então, isso tudo é a sexualidade, né? Então, de novo, tem gente que acha que quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando só do ato sexual em si. Mas não é. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala da vida como um todo, o como essa pessoa ela se comporta nas mais diferentes situações, nos diferentes papéis que essa pessoa tem, né? E de acordo, inclusive, também com as suas preferências relacionadas ao sexo. Isso não tem nada a ver com gênero, né, Carla? A sexualidade em si, ele não tem nada a ver com gênero, ou tem? Não tem a ver com o gênero. Hoje a gente sabe que a sexualidade ela é extremamente fluida, né? Então, independente do gênero que você tem, da orientação sexual que você tem, hoje a gente fala muito de saúde sexual, de bem-estar sexual, né? O sexual wellness, né? Que é o novo conceito hoje aí. Então, é isso que interessa, é você, na verdade, buscar aquilo que realmente possa te trazer esse bem-estar, essa satisfação sexual. Sim, ótimo, ótimo. E já puxando um assunto, né, Carla, acho que tem alguns tabus aí que são, já que a gente está falando de homem, né, quando a gente pensa no sexo e mulher, existe um certo conceito já que está ligado ao feminino. E quando a gente fala de homem, por toda essa questão, talvez até mesmo da indústria pornográfica, daquilo que é retratado em grande parte na televisão, em programas e tudo mais, se tem aquela imagem de que o homem tem que ser o cara o showman, né? É o cara insaciável, que não para nunca, que está sempre pronto. Como é que isso atrapalha a questão psicológica da pessoa que muitas vezes ela não tem um conhecimento aprofundado sobre isso e ela assiste um filme, vê um comentário na internet, o homem acha que tem que performar daquele jeito. Só que filme é uma coisa e vida real é outra, né? O que acontece na cabeça do homem nesse ponto aí? O filme tem as suas edições, na verdade. Então você para, corta, faz, acontece, fica tudo maravilhoso, né?
Eu acho, isso aí que é um assunto muito interessante que você está tocando, porque, assim, é cobrado ainda hoje em dia que o homem, ele tem, assim, uma performance, ele tem sempre que estar pronto, né? É como ele nunca pode dizer não posso, não quero, não gostei, estou sem desejo, né? Eu até tenho alguns pacientes, algumas pessoas que me perguntam, mas Carla, homem pode também não ter desejo sexual? É claro que pode, né? Mas o que a sociedade cobra, o que a gente aprende, é que o homem, até mesmo porque ele é dado a ele, vamos dizer, mais esse consentimento, né, de poder ter várias experiências sexuais, é como se ele tivesse sempre que ter o desejo em alta. Sempre ele é como uma máquina, ele tem que estar pronto para o que deve é. Né? Então, se alguém jogou um charme, se alguém fez algum tipo de insinuação, falou alguma coisa picante, é como se o homem já tivesse que estalar os dedos e estar pronto com uma ereção maravilhosa e pronto para o embate, não é verdade? E a gente sabe que não é bem assim, a gente está falando de uma pessoa. Né? E eu acho tão interessante porque às vezes o homem chega e fala: não, eu não estou disposto, eu não estou afim, eu não gostei, eu não quero, eu não tenho desejo. Esse cara já é taxado como esse daí, esse aí é gay. Não é Esse aí é broxa, gay, né? esse é broxa, esse cara não gosta do negócio, entendeu? E não é isso. Tem o direito também de não querer, né? Então eu acho que tem sim, tem um estigma muito forte em cima do homem, da sua sexualidade, de que o homem sempre tem que estar pronto para tudo, tem que ter desejo sempre, nunca pode negar, né? E se acontece desse homem em algum momento não ter uma ereção, ter um desejo reduzido, ter uma ejaculação precoce, o que quer que seja dentro dessa linha que o impeça de ter uma vida sexual satisfatória para ele mesmo, esse homem realmente ele não é visto com bons olhos. E aí o homem sofre um grande conflito, porque ele tem medo, né, de repente, a parceira ou o parceiro, enfim, sair por aí falando mal, né, isso difamá-lo e tudo mais. Então é um conflito horroroso que se gera em torno disso, né? E eu acredito, né, Carla, por todo esse contexto que tem explicado, isso pode gerar diversos bloqueios emocionais que afetam não só a questão do desejo ou não, mas também de ejaculação precoce, enfim, uma série de outras questões que o psicológico ele é muito forte também, né, nisso. Muito, né? Porque o psicológico rege as pessoas, né? De um modo geral, assim. Claro que a gente tem toda uma parte física, mas assim, quando a tua vida, quando a tua parte psicológica ela não tá legal, você pode ter certeza que isso vai repercutir em alguma questão física também, né? Sim. Quando um homem tem uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, ou qualquer outra questão sobre a sua sexualidade, é porque, vamos dizer assim, é como se o corpo já estivesse dizendo para ele: olha, tem coisas aí da tua questão emocional também que não está bem, né? Sim. Mas, de repente, você pode falar: Carla, mas tem homens que às vezes não têm ereção porque tem problemas físicos, sem dúvida, mas até mesmo esses problemas físicos, como um diabetes, um colesterol elevado, o que quer que seja, isso também é reflexo, muitas vezes, de uma vida emocional bastante complicada. Então, sem dúvida, aqui o nosso emocional, ele rege bem aí a vida. E especificamente aqui hoje, que nós estamos falando da vida sexual, sim, rege também. Rege, né? E tem essa questão da pressão do homem, né? Que ele tem que ser melhor toda vez na hora do sexo. Se é um cara solteiro, ele tem que pegar um monte de gente, senão ele não é um cara viril. Por que muitas pessoas confundem essa questão da virilidade com ter muita relação sexual? Porque a virilidade, ela está relacionada a um pênis ereto, sabe aquele pênis que olha para o céu, né? Sempre olha para o céu. Aquele pênis que vai em tudo quanto é buraco, né? Então tá, esse aí é o cara viril, é o cara que pega todas, né? Ele é o cara que chega, que tem uma atitude. Então isso é tido como aí a virilidade, né? O homem que tem muitas experiências sexuais não necessariamente é visto aos olhos como um homem viril,
porque ele pode realmente tentar ter várias relações sexuais, mas não necessariamente ser uma relação sexual satisfatória. Então, assim, é tão complicado isso, porque eu vejo que coloca-se aí uma exigência enorme sobre o desempenho masculino, né? Então, o homem é aquele que tem que ter atitude, é aquele que tem que chegar, é aquele que tem que ter uma boa conversa, é aquele que tem que ter uma boa pegada, é aquele que tem que estar com o pênis olhando para o céu, é aquele que não pode broxar de jeito nenhum, é aquele que tem que controlar a ejaculação. Ai, que cansaço, hein? Então, assim, não estou dizendo que da mulher também não seja exigido muitas coisas, né? Sim. Mas do homem, pouco se fala nesse sentido, e sim, há essa exigência de que ele tem que performar muito positivamente, né? Porque senão a coisa vai ficar feia pro lado dele, entendeu? Até pra chegar naquela roda com os amigos, né, depois do futebol, tomando aquela cerveja, o cara tem que... Tem um amigo meu que ele fala que o homem goza 2 vezes, né? Uma quando ele acaba fazendo o ato sexual e outra quando ele conta pros amigos, né? Quando ele conta pros amigos, né? Embora muitos dão uma mentidinha, né? A maioria eu acho que sim, né? Que o que eu tenho de amigo conversador aí não tá no gibi, né? Mas acho que é muito importante essa questão da virilidade, como tu mesmo comentou, porque ele tem uma questão social também, né? De eu estar na roda de amigo, eu tenho que mostrar para eles que eu sou foda, de alguma forma, né? A maioria dos homens, eles têm isso, então vai conversar, aí um puxa um assunto, eu saí ontem, peguei 3 mulheres, fui com 2 para casa, daí o outro, não, eu não posso ficar para trás, então eu tenho que contar uma outra história. Só que parece que é um negócio tão sutil, mas no final de contas ele acaba levando muita coisa que é levada em consideração, mas que não tem nada a ver com o que realmente é viril, ou se é um cara que é bom de cama, não quer dizer que tem que durar 5 horas não, numa relação, né? Não tem nada a ver, né? Porque isso é outra coisa, né? Porque muitos acabam assistindo os filmes pornôs e tal, e aí vê lá aquele cara com um pênis super ereto por muito tempo, né? E não leva em consideração que é um filme editado, né? É uma gravação editada. E não dá para ficar assim. E aí o homem realmente passa a se cobrar bastante. Isso que você traz da roda de amigos, enfim, sim, porque o cara ele pode até não falar muito, mas ele está ali ouvindo, ele está prestando atenção. Às vezes ele está checando com a própria vida o que o amigo, o que o colega está falando, né? Isso pode interferir tão significativamente em muitas outras áreas da vida dessa pessoa, desse homem, né? Então, por exemplo, pode interferir na produtividade dele no trabalho, porque a cabeça fica perturbada, sabe? O cara fica pensando nisso, ou se de repente ele tem uma parceria fixa, ele fica pensando, pô, por que aqui, né, a coisa não rola do jeito como o meu amigo contou lá na conversa de bar e tal, ou se ele não tem uma parceria fixa, ele acaba muitas vezes ficando intimidado, amedrontado, ou não, né, ele acaba tentando demais, partindo muito para cima, porque ele ouviu a conversa lá do outro e aí ele checou com ele mesmo e ele viu que tem alguma coisa que ele precisa melhorar, mudar, enfim. É legal a gente poder ouvir muitas coisas e tentar realmente reconsiderar, mas desde que isso não se torne uma cobrança, né? E apenas uma maneira de você tentar corresponder a um padrão social, ou então você se sentir inserido dentro do grupo, que a gente sabe que muitos homens contam muitas mentiras, né? Realmente... É tipo pescador, né? O cara que pega o maior peixe. O maior peixe. A gente dificilmente você vê um homem procurando outro, um amigo, para poder contar, né? Que não teve uma performance muito boa ou que passou por alguma dificuldade sexual, enfim, mulher você já vê fazendo isso, né? Agora, homem é muito difícil, então ele fica ali, né? Fica ouvindo, ou ele conta demais, ou ele fica quieto, fica lá com os próprios questionamentos, né? Ótimo, ótimo. Até para trazer um assunto bem importante à tona, né? Essa questão da virilidade, do cara dar show e tal. Qual que é a diferença entre gozar e ter orgasmo? Porque são 2 coisas bem diferentes, não é uma coisa que está ligada na outra, né? Eu gostaria que tu explicasse um pouco, porque parece que para o homem é a mesma coisa, para a maioria, né? Eu tenho lido bastante sobre isso nos últimos tempos, eu gostaria que tu entrasse um pouco nesse contexto. Sim.
Então, o gozar e o ter orgasmo, ambos estão relacionados a uma sensação de prazer, né? Então, é a satisfação que eu tenho, é uma expressão que eu tenho, né? Eu me expresso através do orgasmo, através do gozo, eu me expresso como estando satisfeito, né? Ou satisfeito, enfim, na relação que eu tive, no momento que eu tive. Quando a gente fala de orgasmo, orgasmo é uma sensação cerebral, né? Que é desencadeado por um estímulo no pênis, né? Então, o homem recebe esse estímulo que é tátil, né? E isso acontece quando pega, quando faz o sexo oral, ou quando faz uma penetração, quer seja vaginal, anal, não importa, né? Então, é um estímulo que recebe no pênis. E aí, então, esse estímulo são mandadas mensagens para o cérebro, que juntamente com tudo aquilo que se vivencia na relação, as carícias, o que se fala, expressões, enfim, isso contribui para que esse homem tenha um orgasmo. Que junta, aí acontece uma coincidência com o orgasmo, que é o gozo, que é a ejaculação. Esse homem, ele ejacular, né? Então, é uma coincidência. Por que eu falo que é uma coincidência? Porque existem homens que têm orgasmo, mas não ejaculam, né? É o chamado orgasmo seco, né? A ejaculação, esse gozo, é vamos dizer assim, uma particularidade da natureza, né? Porque o homem, ele precisa gozar, ele precisa expelir o seu esperma, né? Para poder reproduzir, né? Então, se ele está tendo uma relação com uma mulher, ele ejacula dentro dela, e aí, então, encontra o esperma lá, cheio de espermatozoides, encontra com o óvulo, e aí fecunda para poder fazer aí um bebê, tá certo? Sim. Então, o gozo está muito ligado a isso. Então, não necessariamente o homem precisa gozar, de ejacular, para que ele possa dizer que ele teve um orgasmo. Como eu disse, ele pode ter o orgasmo, que é um orgasmo seco, porque o orgasmo é uma sensação cerebral. Sim, e isso o homem pode ter múltiplos, assim como a mulher, né? Se ele souber fazer e controlar, é possível também? Olha, Nicolas, isso é uma coisa muito questionável, porque assim, o homem tem um negócio que é chamado de período refratário, que a mulher não tem isso. Se a gente tem um orgasmo e a gente continua sendo estimulada, né, a gente pode ter um orgasmo logo em seguida do outro. O homem já não é bem assim. Mesmo que se tenha 18 anos de idade, né, que está no vigor aí, da plenitude da sexualidade, o homem, ele perde a ereção, ele dá uma paradinha e ele pode recuperar depois de alguns minutinhos. Sim. Isso quando se é mais jovem. Esse espaço entre uma ereção e outra é chamado de período refratário. No caso dos homens que vão ficando mais velhos, né, esse período refratário, ou seja, esse espaço entre uma ereção e outra, pode às vezes levar um dia, uma semana, um mês, né? Porque isso é o envelhecimento, faz parte do envelhecimento biológico também. Então, esse espaço ele vai ficando maior. Outros já não, outros acabam, tem uma relação agora, espera um pouco, algumas horinhas e já consegue ter novamente uma outra, da segunda, depois da terceira, mas o homem ele precisa desse tempo, né? E conforme ele tem, então deu a primeira, aí dá um tempinho, tem a segunda, né? Pode ser que não tenha uma quantidade de esperma como teve na primeira ejaculação, porque não deu tempo ainda da próstata e da vesícula seminal produzir a quantidade de esperma necessária para uma ejaculação como da primeira vez, né? Então, às vezes, tem homens que, sei lá, dá a segunda, aí daqui a pouco espera mais outro tanto para ter uma nova ereção e dá a terceira, pode ser que na terceira já nem tenha ejaculação, né? Fica seca mesmo, porque não deu tempo de produzir. Agora, lembrando, gente, é difícil, isso é homens mais jovens que conseguem com essa quantidade assim em tão curto espaço de tempo. Isso é história de pescador, né?
Uma vez tinha um jogador de futebol famoso que falaram que ele saiu uma entrevista dele na Playboy e disse que dava 8 sem tirar. Olha que... Uau! Não, o cara é o Superman, né? Pelo amor de Deus. Exato, é o Superman. É o Superman. Ô papo, ô conversa essa, hein? Tá louco, hein? Isso aí é a forma do homem alfa, né? Com certeza é mentira, mas eu lembro que na época eu era bem jovem, esse jogador era famoso, que tá louco, e aí isso é uma entrevista nele, que uma mulher tinha saído com ele, nossa, foi 8 sem tirar. Disse, meu Deus, pô, o cara é... Mas tu sente um velho, né? Porque, nossa, o cara é o super-homem. Então, isso aí, você vê que interessante, isso aí que você está colocando já passa a ser uma grande cobrança. Veja, você era jovem, bem mais jovem, não que você não seja hoje, mas você é bem mais jovem do que você é hoje, você ouviu uma conversa dessa. Você já pensou, quem escuta um negócio desse, jovem que está se formando, iniciando a vida sexual, imagina a cobrança que não coloca sobre si um negócio desse? Pô, eu tenho que dar 8 sem tirar de dentro, né? E hoje, tudo bem, hoje tem, por exemplo, o sexo tântrico, que ajuda o homem a ter um grande controle da sua ejaculação, ele tem um controle dessa sensação do orgasmo, isso tem, né? Ele pode esticar esse momento da penetração ou esse momento do contato com uma parceria por muito tempo, né? Sim. Mas dar 8, gozar as 8 vezes, ou ter orgasmo 8 vezes sem tirar de dentro, acho meio difícil. Eu lembrei, quando tu falou dessa questão, eu lembrei que eu voltei, sei lá, uns anos no tempo, eu lembrei exatamente disso. Disse, cara, não pode ser verdade, porque é o super-homem, né? Até, Carla, eu acho que um assunto legal que eu tava lendo em cima do taoísmo, né, que tem uma série de vertentes aí, fala que pro homem o ato de botar o sêmen para fora é extremamente prejudicial, porque é uma série de fatores hormonais. Claro que isso vem de algo... de 5 mil anos, né, ou mais, que é o taoísmo, mas eu queria entender se realmente tem alguma comprovação para a ciência que é saudável o homem gozar muitas vezes ou não, realmente é prejudicial e a pessoa pode perder energia nela, né, pelo fato do corpo também ele precisa de um tempo para produzir isso, então se eu estou jogando muita dessa energia fora, talvez eu estou prejudicando, mas eu não sei se isso é verdade ou não, gostaria de entender um pouco da tua visão e da tua experiência, se de fato existe, isso é um caminho ou não, né? Isso que você está perguntando depende muito do ponto de vista, do ponto que a gente está olhando. Então, no caso do taoísmo, está falando muito de um ponto ligado à energia, não é verdade? Então, realmente, depois que a gente tem uma relação sexual, quem está aqui nos ouvindo vai entender muito bem isso, claro, porque quando a gente tem um orgasmo, que a gente tem uma relação, a gente fica um pouco mais cansadinho, né? Relaxa, porque é uma contração da musculatura do corpo inteiro. Uhum. Não é só do órgão sexual em si, mas é do corpo inteiro. Então, a gente contrai e relaxa essa musculatura. Então, você fica um pouco mais cansado mesmo. Imagina você ter 2, 3 relações, né? Realmente você se desgasta, você cansa, né? Então, Sim. Em termos de energia, sem dúvida você vai estar dispensando de muita energia. É uma atividade física e tanto, é uma concentração e tanto que você precisa ter para o momento. Agora, em termos do esperma em si, que é expelido, a gente tem que pensar o seguinte, que é uma próstata, é uma vesícula seminal que vai estar trabalhando um pouco mais, tá certo? Porque vai ter a primeira ejaculação, num segundo momento vai precisar produzir um pouquinho mais, né, desse esperma, já não vai vir com a mesma quantidade, depois de novo. Não que isso seja prejudicial, mas você vai colocar o órgão para trabalhar um pouquinho mais. Sim. Tá certo? Então, é um pouco mais nesse sentido. Não que isso prejudique a saúde de forma nenhuma, mas é uma energia mais dispensada, é você colocar o teu órgão para trabalhar mais. É a mesma coisa que você ir para uma maratona, você não está preparado o suficiente, você vai colocar o teu coração para bombear muito sangue. Sim. Vai trabalhar mais, tá certo? Sim. Então, é uma situação diferenciada. É isso que a pessoa tem que pensar. Ótimo. E, Carla, até tem uma pergunta, né? Depois que o homem, ele tem relação, que ele
chega no finalmente. Por que o homem se sente tão cansado? Obviamente já trouxe essa questão fisiológica, mas tem alguma questão hormonal também que envolve nisso, de alguma forma que contribui para que o homem tenha mais cansaço depois da relação que a mulher? Então, tá relacionado à fisiologia, é como o meu corpo funciona e como o seu corpo funciona. O corpo da mulher funciona de um jeito, o corpo do homem de outro. Então, a resposta sexual feminina, ela acontece, é uma curva que sobe, aí ela chega no clímax lá, que é o orgasmo, e depois vai caindo lentamente. Se a mulher ela continua sendo estimulada, ela retoma essa curva, para essa curva subir novamente, ela ter o clímax. No caso do homem, o que acontece? O homem ele tem essa curva, chega no clímax e ele perde rapidamente. Despenca. Então, isso despenca, né? Por isso que o homem ele precisa de um tempo maior. Por quê? Porque o corpo funciona diferente, né? Então, o homem ele precisa de uma quantidade maior de sangue para a região do pênis, para que o pênis possa ficar mais rígido, né? Justamente para que ele possa ter o pênis bem ereto para fazer a penetração, né? A mulher, ela necessita, sim, de uma quantidade de sangue ali? Necessita, mas é para poder deixar a região mais gorducha, mais cheia de sangue, para ela poder receber esse pênis e aí, com isso, ter um contato, aumentar a sensibilidade dela para ela poder ter um orgasmo. Então, é a forma como a gente funciona que é diferente. E é claro que nós temos hormônios que são colocados aí à prova nesse momento, né? Sim. Então, tanto o homem quanto a mulher necessita de hormônios. Claro que no caso do homem tem a testosterona, que contribui bastante, a mulher tem também a testosterona numa quantidade menor, e assim vai, né? Temos a ocitocina e por aí vai. Então, temos a ação dos hormônios, mas a gente não pode esquecer que o nosso corpo é diferente. Vai depender do que a gente precisa para aquele momento. No caso, o homem precisa de um pênis ereto e a mulher precisa de uma vagina muito vascularizada e cheia de sangue na região. Ótimo, ótimo. Até tem um outro ponto, né, Carla, que ele é muito importante, ele está bem ligado ao que a gente está falando, que é ejaculação precoce, né? Muitos homens sofrem disso. Até estava vendo alguns vídeos e tinha uma pessoa que estava conversando e falando que o homem cria tanta expectativa, muitas vezes, de sair com a mulher dos sonhos, que quando ele consegue sair, não dura, é um coelho, né? Duas e acabou. Como é que isso, será que é um ato mais, algo mais ligado ao psicológico, de ter muita expectativa, ou é uma preparação? O que tu, na tua opinião, Carla, pode influenciar nessa questão da ejaculação precoce, e o que pode ser feito também para que quem está em casa consiga entender um pouco mais dessa questão e se trabalhar um pouco melhor para que não sofra com isso? A ejaculação precoce, Nicolas, é uma disfunção sexual psicológica, porque o princípio básico dela é a ansiedade, né? E os homens que têm a ejaculação precoce, eles têm algumas características de personalidade muito interessantes, né? Então, costumam ser homens, assim, bem perfeccionistas, são homens que trazem uma insegurança forte com eles mesmos, então, é aquele tipo de homem que ele não consegue sair do trilho, tudo dele tem que ser controlado, sabe? Então, ele precisa... todas as condições têm que estar muito bem estudadas, muito bem planejadas, para que saia do jeito como ele quer, né? Porque se não sair muito do jeito como ele quer, ele perde o controle da situação, ele não sabe lidar com improvisos e assim vai. São homens, muitas vezes, mais ligados à figura da mãe do que à figura do pai, mesmo que o pai esteja vivo, mas na grande maioria dos homens que têm ejaculação precoce, são homens que não puderam contar muito com a figura masculina para dar dicas, né, do como exercitar a sua sexualidade na época de namoro, explicar coisas ligadas ao desenvolvimento psicossexual. Então, é como se tem o pai vivo, mas ao mesmo tempo não presente, não participativo, né? Entendi. Então, eles ficam muito mais ligados à figura da mãe. Então, são homens, às vezes, mais inseguros.
E o princípio básico do homem que tem a ejaculação precoce é ele precisar ter controle. Então, é um homem que ele vai para a relação sexual, ele o tempo todo ele está pensando em controlar a ejaculação dele. Então, ele não consegue viver o momento de uma forma espontânea, ele não se entrega, né? Ele está sempre ali precisando tá atento ao momento que ele vai ejacular, sabe? E isso faz com que ele se desprenda do que ele está vivendo, do que está acontecendo ali. Ele não sente, é como se ele não sentisse o que está rolando, o que está acontecendo. Quando você fica muito preso a esse momento, eu vou ejacular, eu vou ejacular, eu vou ejacular, é aí que realmente a ejaculação vem, porque você aumenta o índice de ansiedade, né? E você perde, de fato, o controle da situação. E é uma forma equivocada do homem com ejaculação precoce pensar, porque ele acha que ficar pensando na ejaculação é uma maneira de controlar a ejaculação. E é aí que ele descontrola completamente. Também uma outra característica é que é um homem que ele é muito preocupado com a parceria. Então, ele olha muito mais, no caso de homens heterossexuais, né, pegam aí, ficam muito mais olhando para a mulher, né, vendo as caras e bocas que ela faz, preocupado se ela está gostando ou não, que ele perde o foco dele, completamente o foco dele. Então, ele não sente o que está acontecendo com ele. A única preocupação que ele tem é de não ejacular rápido. E muitas vezes é um homem que ele antecipa esse fracasso dele, porque ele já vai para a relação sexual considerando que ele vai ejacular rápido. Então, o que começa a acontecer? Ele começa a evitar um pouco, né, o sexo por causa desse medo que ele tem de ejacular rápido. Então, não dá para ficar olhando para a parceria. Ele tem que prestar atenção mais nos sentimentos dele, no que perceber o próprio corpo, as reações do corpo e deixar o negócio rolar. Então, quando o homem vem procurar tratamento para ejaculação precoce, o que a gente tem que tratar, primeiro, é essa ansiedade dele. Ele precisa aprender a sentir as coisas. Então, são exercícios que a gente passa, Nicolas, que vão, por exemplo, desde ele tomar aquele copo de água geladinho num dia de calor, né? E ele sentir que prazer isso está me dando. Desfrutar disso, saborear, degustar. Vai comer? Mastiga a comida, degusta a sua comida, presta atenção no que você está fazendo. Esse cara, às vezes, é aquele que está fazendo xixi e está dando descarga ao mesmo tempo, sabe? O cara não consegue nem relaxar, que gostoso fazer um xixi, entendeu? Ele não consegue, então faz o seu xixi, relaxa, fica à vontade. São homens que, às vezes, quando eles se masturbam, eles não ejaculam rápido na masturbação, só quando estão na relação sexual, né? Então, por quê? Porque quando está sozinho, ele controla as próprias coisas, é ele com ele mesmo. Colocou uma outra pessoa, aí bagunça todo coreto, entendeu? Então, é uma pessoa que tem que aprender a sentir, a relaxar. E é por aí que se inicia o tratamento da ejaculação precoce, até depois os exercícios mais específicos para tentar realmente ele perceber e controlar a própria ejaculação. Ótimo. Até esse assunto me lembrou uma vez, eu fui na farmácia comprar um remédio para minha namorada, era 4 da manhã na época de carnaval, porque ela não estava passando muito bem, tinha pego uma infecção estomacal, né? E eu fui na farmácia comprar um remédio para ela, e quando eu parei na farmácia, eu estava na praia, do lado parou um táxi e saiu um cara de uns 20 anos e tinha uma menina de uns 20 alguma coisa também, era duas pessoas bem jovens. E aí eu pedi o remédio para esse desconforto estomacal e tal, tava esperando ali na portinha, aquela farmácia que tu não entra nela, só tem um cara que atende pela portinha, né, de madrugada. E aí eu tava ali, enquanto eu tava esperando, esse rapaz chegou e pediu um Viagra. Aí eu olhei desse cara com 20 anos, vai sair provavelmente com uma guria que ele pegou na festa, né, ele saiu. E, nossa, tomando Viagra. E eu acho que isso talvez está sendo mais comum, homens cada vez mais jovens recorrerem a esse tipo de remédio, solução, acho que para se sentir mais confiantes. Eu não sei, na tua experiência aí, consultando um monte de pessoas, isso é uma realidade também, não é?
Então, é uma realidade, né? E realmente os jovens hoje, eles se utilizam muito dessas medicações, né? Porque eles precisam garantir uma boa ereção. Porque essas medicações, né, como Viagra, Cialis, Levitra e tantas outras aí, são medicações que foram desenvolvidas para homens que têm problemas de ereção, que têm dificuldades com a ereção. Não tem nada a ver para desejo, não tem nada a ver com para ejaculação, né? Essas medicações são para homens com dificuldades de ereção. Só que o jovem hoje, ele está muito inseguro, às vezes ele está lá, né, já usou droga, já usou bebida também, né, faz o uso concomitante das duas coisas, e aí vai para a relação, e às vezes ele acha que ele não vai garantir uma boa ereção, né? Então ele toma Viagra ou qualquer outra medicação nesse sentido para poder tentar garantir a ereção. Então a gente vê que é um rapaz, um jovem, né, que não precisaria de jeito nenhum, porque nessa idade aí que você está falando, o cara é só ele piscar um pensou já no céu, não é verdade? Pensou, encostou em alguma coisa, já relou em alguma coisa, já está ficando ereto, não é verdade? É isso aí. Né? Então, assim, não precisa, mas a insegurança leva ao uso dessas medicações. Então, não precisa, esse cara precisa de terapia, né? Ele não precisa dessas medicações, do meu modo de ver. É claro que o uso de drogas, né? Hoje aí bala e LSD, maconha, o que quer que seja, enfim, e bebida, isso tudo vai comprometer, sem dúvida nenhuma, a ereção, né? Vai comprometer a parte cognitiva desse homem também. Então, é claro que ele, em algum momento, vai precisar tentar garantir aí para ele a ereção e ele vai e toma medicação, né? É muito mais psicológico do que qualquer coisa, né? Como tu bem comentou. Então, e tu vê, né? Os exemplos que tu deu para mim, tomar água, sentir o gosto, comer, sentir o gosto, claro, é o momento presente, né? Observar esses sentimentos, essas sensações, para que na hora também que tá lá no ato, que a cabeça não já esteja pensando no final e aí já, quando vê, foi, né? Quando vê, foi. Tem homem que tem uma ejaculação precoce muito severa, né, Nicolas? Que às vezes ele tá beijando e já tá ejaculando. Ô, louco. Então, outros que fazem a penetração com pouquíssimos movimentos, ele já ejacula. Tem outros que pensam assim, eu tenho ejaculação precoce porque eu não consigo esperar minha parceira ter orgasmo. Então, assim, cada um também dá uma referência, vamos dizer assim. Agora, é claro, esses que têm uma ejaculação precoce severa, eles têm um alto índice de ansiedade. Aí, realmente, às vezes, a gente precisa até associar com alguma medicação para a ansiedade, né? Para poder, então, fazer a psicoterapia e ele entender as causas dessa ansiedade. E aí, aos poucos, vai desmamando da medicação para a ansiedade, que não tem nada a ver com essas medicações para ereção, Viagra, Cialis, evita nada disso. Não tem nada a ver. E homem que não ejacula existe? E se existe, qual que é o motivo também? Ele está ligado, parecido com a precoce? Então, aí a gente chama de ejaculação retardada, né? Então, é um homem que, assim, é o mesmo princípio, ele é ansioso tanto quanto, né? Só que a ansiedade dele é tanta, né? Que ele fica querendo muito ejacular e aí é que ele não consegue. Então, é aquele cara que às vezes fica lá penetrando 2 horas, a parceria já está até assada, não aguenta mais o negócio, e ele está lá ainda e não consegue ejacular, né? Caramba. Então, é a mesma coisa, é um cara que é ansioso tanto quanto aquele que tem ejaculação precoce, só que um ejacula rápido e o outro não ejacula. Agora, a gente tem também a ejaculação retrógrada, né? É um homem que ejacula para dentro da bexiga. E isso é muito comum de acontecer com homens que retiraram a próstata, né? Que tiveram problemas nesse sentido, e aí, pós-cirurgia, acabam ejaculando para dentro da bexiga. Então, essa é chamada de ejaculação retrógrada. Isso faz mal? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não faz mal, porque depois é como se a hora que faz xixi, sai pela uretra, o negócio está tudo certo. Elimina igual. Só que não tem aquela ejaculação no momento da
do orgasmo, né? A ejaculação junto com o orgasmo acaba não tendo. Entendi. E o excesso, já também linkando esse assunto, que homem tem, parece que não tem, os homens não falam sobre isso, mas tem um monte de tabu, um monte de coisa, né? A masturbação em excesso, ela é prejudicial para o homem? Se sim, até que ponto? Não só para o homem, como para a mulher também, né? A própria Organização Mundial da Saúde coloca que uma pessoa que se masturba todos os dias, mais do que 3 vezes ao dia, enfim, isso já pode ser considerado patológico, né? Então, eu acho que aí é importante que a pessoa analise dos motivos pelos quais ela está precisando se masturbar tanto assim, né? Ou porque tem uma dificuldade de buscar um relacionamento. Às vezes tem pessoas que sim, são muito tímidas e acabam se utilizando da pornografia e se masturbando muito, né? Porque tem dificuldade de entrar num relacionamento com alguém, né? De se aproximar de alguém. Ou então, eu tive uma ocasião, um paciente que ele dizia assim, eu não consigo sair de casa sem me masturbar e não consigo dormir sem me masturbar. Então, Nossa. É como se a masturbação fosse um calmante, né? Dá um gatilho na cabeça dele já, né? Exato, e assim, acaba criando uma obrigatoriedade para aquele. É uma forma de, dar aquela aliviada na tensão, sabe? Tem pessoas que usam na masturbação como uma academia de ginástica. Então, se masturba, fica super relaxado, pronto, fiz o meu exercício do dia, né? Então, eu acho que se a pessoa, ela se masturba bastante, né, mais do que esses 3, 4 vezes por dia, enfim, por aí, a pessoa, ela deve se questionar do porquê que eu estou precisando me masturbar tanto assim, né? O que está acontecendo comigo? Eu acho que é uma reflexão importante de se fazer. Até puxando esse assunto, que ele é bem importante, principalmente para os jovens, né? É que o jovem, adolescente, é mais complicado, né? Porque está em casa, aqueles hormônios estão à flor da pele, realmente, né? Passa uma mosca, já se excita, né? É complicado essa fase aí. Mas verdade, se tranca no banheiro toda hora e fica vendo o tamanho, estica aqui, puxa ali, né? E tá com uma necessidade enorme de realmente poder pôr um pouco para fora, né? Toda essa ânsia que vem, essa necessidade que vem de explorar esse lado da sexualidade, né? Que está surgindo aí. Sim, sim. E assim como a mulher tem zonas erógenas, o homem também tem, ou é só o pênis dele que é o que dá prazer, mas o homem tem outros locais também que podem promover essa sensação para o homem, assim como a mulher também tem? Tem sim. Claro que em menor quantidade em relação a nós mulheres, mas vocês também têm, né? Então, é que o homem, ele é muito genitalizado, né? Então, é dado uma ênfase muito maior ao estímulo no pênis para ele se excitar. Mas, na verdade, o homem, ele se excita, por exemplo, também nos mamilos, né? O homem, ele também se excita na parte interna das coxas, na virilha, né? E nos pés também. Então, todas essas são consideradas zonas erógenas masculinas. A mulher, ela aumenta um pouco essa quantidade de lugares aí. Mas sim, então não é ficar só no genital, né? Dá para explorar outras coisas. Também tem homens, sim, essa parte aqui no pescoço também, que dá aquele arrepio quando beija, quando fala ao pé do ouvido, quando dá uma fungadinha, né? Então também isso é considerado uma zona erógena. Ótimo. E assim como mulher tem ponto G, o homem também possui? E se possui, onde é que fica? Como é que é? Eu acho interessante, quando a gente fala ponto, parece que é um lugar que está marcadinho, né? Então, se eu colocar o dedo, se eu colocar o pênis, se eu colocar a língua, eu vou sentir uma saliência, e aí eu sei que aqui é o ponto G, vamos dizer. E, na verdade, não tem uma saliência, né? É uma região ali. Aquela regiãozinha, se bem estimulada, ajuda, contribui para uma excitação maior. No caso do homem, vai pela região anal, né? Então, é por isso que muitos homens têm uma certa... isso aí não, que negócio é esse? Vai enfiar o dedo lá no ânus? Tá louco, eu não sou gay, né? Não, de jeito nenhum, né? Mas é isso aí, é entrar, né, estimular, colocando o dedo dentro do ânus, numa região muito próxima da próstata.
É por ali, é a região, tá certo? E a região do ânus, no homem, é uma região muito sensível e que provoca, vamos dizer assim, uma grande excitação. Isso não tem nada a ver com o homem ser gay ou não ser gay, não tem nada a ver. Porque é uma região que ela é muito cheia de nervos. Então, quando o pênis ele fica ereto, a região, né, pélvica, que é onde está o pênis, o saco escrotal, o próprio ânus, é uma região que fica muito cheia de sangue. Então, fica muito inervada, muito irrigada. Então, aumenta a sensibilidade. Então, se a parceria vai lá, passa a mão, coloca algum tipo de, sei lá, objeto, qualquer coisa, vai dar uma estimulação. Vai dar um tchan diferente, sabe? Mas isso não tem nada a ver com o homem se tornar gay ou não. E é por causa disso, Nicolas, que muitos homens não vão fazer o exame de próstata, né? Que se dá pelo toque retal, né? Porque o homem acha que pelo fato do médico colocar o dedo lá dentro, ele entrou hétero e saiu homossexual da consulta, sabe? Como se fosse uma coisa mágica, né? E a coisa não é mágica, assim, né? Então, isso não tem nada a ver. O fato da pessoa ela ser gay ou não, isso está ligado com outros fatores, né? Então, é importante, se durante a relação sexual o homem quiser ser estimulado e se permitir ser estimulado na região anal, ele pode desfrutar de um grande prazer também. Olha aí, né? legal. Inclusive fazendo essa penetração e estimulando esse ponto aí, que contribui para uma excitação maior. Isso com certeza é um tabu, né, para muito homem, porque é aquela coisa, isso aí nada a ver, a pessoa já corre, né, é normal isso. E até pegando essa questão de crença e tudo mais, homem acredita que tamanho é documento. Como é que tu vê esse assunto? Como é que a gente pode abrir um pouco a cabeça e entender o que faz diferença na hora de dar prazer? Realmente é tamanho? Então, não tem nada a ver com tamanho, né? Existe um mito que diz assim, que um pênis grande, ele é importante para a gratificação sexual da parceria. E o homem que tem um pênis grande, ele é sexualmente mais potente que o outro que tem um pênis menor, né? Esse é o mito aí. E não tem nada a ver, né? Porque, na verdade, o que interessa é o que você vai fazer com esse pênis. Às vezes tem homem que tem um pênis que é enorme, ele se gaba, né? Tem um tripé, né? Tem um tripé, assim. Ele acha que esse pênis é lindo, maravilhoso, ele se gaba. Só que chega na hora do sexo, é um cara mega egoísta, não consegue dividir, não consegue partilhar, não consegue nem, assim, dar prazer e muito menos receber esse prazer. É um cara extremamente limitado em termos de sexualidade. O que adianta ter um pênis desse tamanho se o cara não sabe usar? Não é verdade? É o tal do ditadozinho que falam, né? Não importa o tamanho da varinha, o que importa é a mágica que você vai fazer com ela. E é exatamente isso que interessa. Então, assim, muitas pessoas acreditam que o tamanho é importante porque contribui para poder ser mais, né, ser mais potente, e não tem nada a ver com isso. Até porque, considerando-se aí uma relação heterossexual, a vagina, ela é elástica. Então, não importa se o pênis é fino, se é grosso, se é grande ou pequeno, o que acontece é que a vagina, ela se amolda a qualquer tamanho de pênis. Eu costumo sempre dizer nas minhas palestras que quem come somos nós, não são os homens não, tá? Porque a vagina, ela se amolda ao pênis, né? E aí, se a mulher, ela estiver bastante excitada, o canal vaginal ele se alonga, podendo com isso receber qualquer tamanho de pênis. Então não é o tamanho que faz a diferença. O que faz a diferença é o como se usa esse pênis, do como se aproveita essa relação sexual. É isso que vale, é isso que o homem tem que enfiar na cabeça, entendeu? E não ficar se gabando de um pênis grande ou então sofrendo porque acha que o seu pênis é pequeno e não vai conseguir satisfazer ninguém, tem até vergonha de tirar roupa por causa disso. Então, quem tem muito grande tem problema, quem tem pequeno tem problema. E, na verdade, nenhum dos dois é problema. Sim. Até, Carla, isso é um ponto bem importante, né? Porque tem muito mito mesmo, é muita crença, é muita coisa que vai ouvindo falar, é roda de amigos, e aí cria-se um monstro na cabeça de que parece que
o sexo é um negócio quadrado, né? Que é assim há décadas, séculos, então tem que ser assim para sempre. Então acho que é muito legal esses conceitos aí que está trazendo para realmente abrir um pouco essa questão de, obviamente, separar sexo de sexualidade, de gostos, enfim, de uma série de questões aí que com certeza ajuda o homem a explorar melhor isso, né? Porque é algo que gera vida, né? É um ato tão importante, eu acho que ele tem que ter menos estigma e menos crenças sobre isso, e a pessoa que busca entender, que ela quer conhecer um pouco mais sobre isso, ela estuda, ela tende a ter uma vida sexual muito mais feliz, né? Sem dúvida, porque é o que a gente estava falando logo no começo, né? Hoje a gente tem que falar de bem-estar sexual, né? A gente tem que falar da saúde sexual, né? E isso envolve como você se sente bem com você mesmo, né? Não é só na relação com o outro, mas tem que passar primeiro por você. Uhum. E isso implica em você ter boas informações, se orientar, né, bem. Hoje você fica com má informação se você quer, porque tá cheio de coisa para poder buscar aí, não é verdade? E aí tirar esses mitos, tirar esses tabus que são tão limitantes para a vida de alguém, né? Sim, com certeza. E que dicas, Carla, daria pro homem, né, independente se é heterossexual, homossexual, qualquer, enfim, qualquer que seja a opção, para ele se descobrir, para ele melhorar essa questão tão importante para a vida dele, o que tu falaria, ou que geralmente fala para as pessoas que tu atende, né, casais, enfim, que dicas importantes você poderia dar para quem está nos assistindo agora, para que realmente quebre algumas barreiras e entenda um pouco mais e tenha mais prazer nesse ato? Olha, Nicolas, eu vejo assim, quem está num relacionamento com alguém, né, a minha principal dica sempre quem escuta minhas entrevistas ou palestra, qualquer coisa que eu falo muito disso, eu bato muito nessa tecla, porque eu vejo que é um dos grandes problemas entre os casais, que é a falta de diálogo, né? Se você não contar para o outro o que está sentindo, o que você precisa, o que não ficou bom, o que está ótimo, maravilhoso, vamos seguir assim. Se você não comunica isso para outra pessoa, para sua parceria, vai ficar muito difícil a outra pessoa poder adivinhar. E às vezes não adivinha, isso gera mal-estar, né? Gera discussões, rancor, gera aquela cara amarrada, né? Mau humor. Então, não dá. O diálogo é a principal coisa. Se você está com dúvida de alguma questão aí, conversa com a sua parceria, né? Se você acha que ela ou ele fez alguma coisa que não ficou legal, conversa, troca ideias, né? Isso é o melhor caminho para você ter uma grande satisfação e a vida sexual ela continuar com bastante intimidade, continuar positiva, enfim. Agora, vamos dizer que é uma pessoa que não tem uma parceria fixa, né? Está buscando alguém ou, enfim, optou pela solteirice de fato, né? Essa pessoa, eu diria o seguinte, procura, assim, você tem alguma questão, sei lá, de repente você está numa roda de amigos, você ouviu alguma coisa que não te caiu bem, vai procurar uma informação, procura uma ajuda, né? Procura, às vezes, uma ajuda profissional, ou então vai ler, procura informações a respeito, né? Para na frente do espelho, dá uma olhada em você mesmo, vê do que você mais gosta em você, do que você menos gosta em você, tenta ver o que você pode aprimorar, o que não, né? Observa bem as coisas que você conversa, o que você fala, que tipo de pensamento hoje você está tendo e o que você está transmitindo para o outro, até que ponto isso faz você se sentir bem ou não. Então, assim, o que na verdade eu estou querendo dizer é para a pessoa se observar. Observar, porque é só através dessa auto-observação que você vai conseguir buscar um maior desenvolvimento, um maior aprendizado e melhorar nessa questão, por exemplo, sexual, porque não existe uma pessoa na face da Terra, Nicolas, que não tenha dúvidas sobre sexualidade, não existe. Pode ser que não tenha dificuldades sexuais, mas dúvidas, todo mundo tem, né? Então, por que não? Vai buscar informação, vai buscar ajuda, não fica com isso não, porque isso pode virar uma bola de neve, pode virar um negócio tão grande que aí sim passa a ser uma dificuldade, entendeu? Sim.
Vira uma bola, fica muito maior, né? Porque cresce aquele monstrinho, fica sendo alimentado e daqui a pouco vira um monstrão, né? Até, Carla, uma coisa que eu acho que é importante, eu gostaria que pudesse compartilhar comigo aí, enfim, com todo mundo que está assistindo, quais são os principais padrões que tu atende? Tu vê que assim, sempre tem aquela coisa, a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, ela tem um padrão e os nutricionistas e personal trainers, eles já têm um tratamento específico para resolver aquele problema. No teu caso, falando de sexualidade do homem, quais são os padrões que chegam para ti no consultório e muitas vezes de disfunções, primeiramente, e quais são geralmente as causas? Eu sei que tem muitas, mas se a gente pudesse colocar assim, se tivesse como também trazer algo que é meio que senso comum para todo mundo que sofre com os mesmos problemas, entender realmente quais são essas causas. Se é que existe uma forma da gente quantificar isso, sabe? Porque eu acho que o problema de muitos que chegam no consultório também é o problema daquele cara que vai estar assistindo aqui, que ele talvez está com medo de procurar ajuda porque ele acha que só ele que sofre disso, sabe? Ah, sim, eu entendo. Olha, no caso, como a gente falou da ejaculação precoce, a gente vê que está muito relacionado à ansiedade, como eu falei, né? Então, é uma pessoa que ela é muito agitada, ela não consegue ter paciência para nada que ela faz na vida dela. Como eu disse, tem dificuldade, às vezes, até de degustar um bom alimento. No trânsito, aquela pessoa que não tem paciência para nada. Então, se a pessoa começa a se observar muito assim, né? É importante que vá buscar uma ajuda, principalmente se isso já estiver refletindo na questão sexual, né? Um mal-estar que a pessoa, ela começa a perceber que ela está muito agitada, não consegue às vezes nem dormir direito, né? No caso de homens que têm disfunção erétil, por exemplo, a gente sabe que tem causas como diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo, são pessoas que têm depressão, que tomam medicamentos para pressão alta, medicamentos para emagrecer. Todas essas coisas podem ser causas de disfunção erétil. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, nem tem uma disfunção erétil, mas ela já vai fazer os exames e aí ela percebe que ela já está, sei lá, com o colesterol bem alto, ou o diabetes está descompensado, tem que começar a tomar cuidado, né? Ou, às vezes, a pessoa ela está com uma disfunção erétil, e aí, quando vai fazer o exame, percebe que vê lá nos exames que está com diabetes, está com colesterol, nem sabia que tinha, e aí descobre que tem, né? Então, é importante estar atento a todas essas coisas. Por isso que a gente fala de saúde, bem-estar sexual, porque é um todo, é uma composição, sabe, de fatores ali. Então, obesidade, por exemplo, ou pessoas que são sedentárias, que não fazem uma atividade física. Pra você ter uma ideia, a Sociedade de Cardiologia fez uma pesquisa há alguns anos atrás, mostrando que a mesma quantidade de oxigênio que a gente necessita no cérebro, né, no clímax de uma relação sexual, que é, no caso, o momento do orgasmo, é a mesma quantidade de oxigênio que a gente precisa no cérebro para caminhar 1,5 km durante 20 minutos, ou então subir 2 lances de escada. Então, para você ver como é importante você estar preparado fisicamente, inclusive para uma relação sexual, né? Porque é uma atividade física considerável. Então, o sedentarismo pode te levar muitas vezes a ficar, não aguento, para o sexo no meio, ficar super cansado, ou então fumante. Tem que tomar cuidado, é um conjunto de coisas que tem que estar atento, porque pode levar a dificuldades sexuais nesse sentido. Sim, faz todo sentido. Então, os dois maiores problemas que os homens têm relacionados à sexualidade, ejaculação precoce e disfunção. Esse, com certeza, é os 80-20, vamos dizer assim, dos problemas do homem? Ou tem mais algum outro que interfere bastante? Não, tem outros, né? Tem outros, é que esses daí são os mais comuns. Mas a gente tem, por exemplo, o homem que não tem desejo sexual. Hoje a gente já tem uma porcentagem interessante da população com isso, né? Então a gente vê que os homens mais jovens hoje em dia não estão com o desejo sexual tão em alta. Por quê? Porque estão extremamente focalizados no trabalho, ganhar dinheiro, ter coisas,
né? Então, se você pegar um homem hoje de 22, 23, 25, 30 anos de hoje, em comparação com um homem dessa mesma idade de décadas atrás, né? Você vai ver que os homens das décadas atrás, eles estavam muito mais focalizados no sexo do que os homens dessa faixa de idade de hoje, que estão super focalizados no trabalho, em ganhar dinheiro. Então, estão com a libido muito mais, né? O libido, tesão, está muito mais focalizado para isso do que para o sexo propriamente. Não estou dizendo que são todos, mas hoje a gente tem uma boa porcentagem do homem que, assim, se ele demorar uma semana para ter relação sexual ou mais, principalmente os mais jovens, tá tudo certo, tá tudo bem para ele. Porque ele está se satisfazendo de alguma outra forma em outras coisas, né? Desculpe. Não, pode falar. Assim, além de ter toda uma questão hormonal também presente nisso, né? Então, muitos homens, às vezes, não têm vontade para o sexo porque tem uma baixa de testosterona, ou são homens que estão na fase da chamada antiga andropausa, né? Que a gente falava andropausa, que hoje é uma outra nomenclatura, né? É uma deficiência do envelhecimento masculino, vamos dizer assim. Então, é uma queda da testosterona, e esse homem, ele perde muito interesse pelo sexo, né? Então, hoje tem reposição hormonal para isso também, né? Então, existem outros fatores que contribuem, além de todas as questões emocionais também, né? Que fazem com que esse homem, muitas vezes, não tenha vontade para o sexo. A gente tem a ejaculação retrógrada, como eu te falei, a retardada, que a gente já explicou aqui, né? Tem homens, por exemplo, que têm um desejo sexual extremamente exacerbado, chegando ao nível de compulsividade, né? De ter muito sexo, muitas parcerias. Então, aí precisa tratar mesmo com medicação, precisa tratar com psicoterapia. Então, temos todas essas questões aí envolvidas. Sim. E até para fechar, Carla, a conversa abriu muitas coisas na cabeça, assim, excelente. E tem um fator que ele também tá muito ligado ao homem, que é o homem, muitas vezes ele é mais relaxado que a mulher, né? Relaxado que eu digo de tomar cuidado com algumas coisas, de fazer exames, de buscar ajuda de profissionais, seja, enfim, na área mais da psicologia ou médico. O homem geralmente deixa para ir atrás das coisas quando estourou um problema, né? Deu um problema. Eu acho que isso é muito importante, todos os conceitos que tu trouxe, da pessoa que está em casa, busca alguém, né? Uma pessoa com capacidade para esclarecer, porque tem muita coisa que só de tomar consciência já pode ser curada. Por exemplo, essa questão da ejaculação precoce. Se a pessoa sabe que isso está ligado à ansiedade, ela começar a mexer algumas coisas no dia a dia dela, em atividades comuns, como comer, beber água, trânsito e tudo mais, ela provavelmente já vai poder notar uma melhora, não que vá curar, mas são pequenas coisas, eu acho, que podem ser feitas a partir do momento que a pessoa compreende o que pode causar, que ela já vai ter um resultado legal, né? Então... É isso que eu falei, a autoobservação, né? É poder se observar. Aí você poxa, isso aqui realmente, puxa, olha lá, eu ouvi a Carla e o Nicolas conversando sobre isso, puxa, faz todo sentido. Às vezes eu me vejo mesmo fazendo assim, fazendo assado. Então vai buscar ajuda. No caso dos homens, tem que buscar um médico urologista, tem que buscar um endocrinologista. Se precisa melhorar a questão da alimentação, hoje tem os médicos nutrólogos, né? E para melhorar toda essa questão emocional, é um psicólogo especializado em sexualidade. Eu aqui, ó, euzinha. A Carla é fera nesse assunto, com certeza, né, Carla? Tem muita coisa que pode ser esclarecida em cima disso, né? Carla, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, por esse conteúdo de extremo valor aí, que tem coisas que são contraintuitivas, tem coisas que ajudam a expandir um pouco mais a consciência e talvez... os homens aí que estão assistindo, que realmente são mais fechados para buscar ajuda, auxílio, que nem a gente estava falando em off, né? O homem conta das vitórias, mas não conta dos problemas para os amigos. Então, que procure um profissional capacitado aí da área, assim como a Carla, que é excelente nesse trabalho, entende muito, para que realmente possa se descobrir, para que possa curar alguns problemas, algumas questões, porque muitas vezes o homem acha que só ele tem aquele problema, né? Então, acho que nesse bate-papo a gente abrangeu vários assuntos, trouxe clareza para várias coisas e
é um ponto de partida sempre essa tomada de consciência, né? Então, Carla, muito obrigado. Antes de te passar a palavra final, eu vou pedir para todo mundo que está nos assistindo para que lembre de fazer de curtir aqui embaixo do vídeo, né? Tá no YouTube, e também esse conteúdo tá na íntegra no Spotify, no canal Fluxo Talks. Então, em diferentes plataformas a gente está distribuindo esse conteúdo de extremo valor. Então, Carla, mais uma vez, muito obrigado. As portas estão abertas, provavelmente a gente vai fazer mais umas trocas de figurinhas aí, quem sabe no futuro a gente já tem alguns projetos que já estamos falando, né? Então fica aí nosso agradecimento de todo o time do Meu Fluxo e de todo mundo também que assistiu, pelo teu conhecimento, por toda essa questão de troca de valor que você nos trouxe aí e compartilhou com tanta seriedade e também descontração, né? Nicolas, eu que tenho que agradecer, né? Porque foi um bate-papo muito gostoso, eu acho que bem descontraído, assim como de fato deve ser, né? A gente aprender a tratar dessa questão como qualquer outra, porque é integrante da nossa vida, do nosso corpo, enfim. Então, agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, né? Então, obrigada mesmo. E eu queria sempre deixar um recadinho, porque hoje em dia, só fica com problema sexual quem quer, né? Então, se realmente você está ouvindo a gente aqui e se identificou em algum ponto com o que a gente falou, vai buscar a sua ajuda, não fica sofrendo não, né? Sai dessa, porque isso aí é ultrapassado, fica assim, né? Então, é isso aí, estou aqui sempre à disposição, o que a gente puder conversar mais a respeito, estou dentro. Muito obrigada mais uma vez aí, viu?